Oi, gente! Primeiro podcast do ano que vai ser maravilhoso. Garanto que você vai sair deste podcast transformado, porque a gente vai falar de história de superação, de muita, muita vida. E é o que eu desejo para todo mundo nesse 2023. E eu tô aqui para desejar isso tudo junto comigo, com o João Saci. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E eu já vou perguntando sobre isso. E esse nome, da onde vem? Então, cara, esse nome eu agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar aqui compartilhando minha história no início desse ano, trazendo uma motivação a mais para as pessoas iniciarem esse ano aí com o pé direito. E eu vou dizer que já tem bastante tempo que eu começo o ano com o pé direito, Adorei! porque é o único que eu tenho. Meu nome é João, sou conhecido como João Saci, acabou virando um apelido mesmo, mas esse apelido ele veio de uma construção, onde eu fiz uma campanha em 2015 que eu queria comprar uma prótese de corrida e a mãe de uma amiga minha falou assim, colocou lá prótese pro João Carlos, prótese pro João Saci. Eu falei, nossa, tá aí um apelido legal, pro Saci Crossfitter, aliás. Prótese pro Saci Crossfitter. Eu falei, nossa, aí tá um apelido legal e tal, vou adotar. Me representa. Me representa. E na época era uma forma de eu mensurar o tamanho da campanha, porque era uma hashtag, criei uma hashtag, e eu poderia ver quem estava compartilhando a partir dessa hashtag. Então ficou ali prótese para o Saci CrossFit. E quando eu terminei, eu adotei o apelido de Saci CrossFit, mas CrossFit é uma marca, você precisa pagar royalties. Eu falei, não vou pagar royalties para usar isso como apelido. Mudei para CrossFitter. E quando eu comecei a fazer palestras, eu falei, bom, poucas pessoas conhecem o universo do CrossFit. Então não tem sentido falar CrossFitter, que o CrossFitter é a pessoa que faz CrossFit. Então peguei, tirei o CrossFitter, juntei João e Saci e acabou virando um apelido. E quando eu me apresento nas palestras, falo assim, meu nome é João, sou conhecido como João Saci, já aponto para a perna amputada. Uhum. E já quebra aquele gelo. Porque João Saci representa aquilo que eu sou. O cara que só tem uma perna e que a partir de uma perna faz tudo o que der vontade, o que dá para fazer, e a partir disso vive uma vida sem limitações. Exatamente, é isso que eu ia falar. Apesar de uma limitação corporal, né? Você não tem limites, meu Deus do céu. Eu assisti seus vídeos fazendo crossfit, eu fiquei impressionada. Vocês têm que assistir. Depois ele vai deixar o arroba dele aqui para vocês verem. Me conta um pouquinho dessa trajetória, né? E essa busca pela saúde. Porque, na realidade, você teve uma trajetória de 5 cânceres e teve uma amputação, mas você sempre brigou pela sua vida, Sim. Lutou pela sua vida. Me fala um pouquinho dessa Sim. sua trajetória. Minha trajetória começa ali em 2001, quando eu tinha 17 anos, e eu acabei descobrindo um tumor no joelho que levou à amputação da perna. Já é difícil você receber o diagnóstico que tem câncer. Então, quando minha mãe chegou assim para mim e falou, meu filho, lembra aquela cirurgia que você fez e tal, saiu o resultado do diagnóstico, você tá com câncer. Meu mundo caiu, desabou tudo. Então, aquelas coisas que as pessoas falam, passa um filme na sua cabeça, literalmente passa toda a sua vida na cabeça. E de repente você enxerga que, sua vida tem fim. Uhum. Então, o câncer te traz um pouco disso, dessa finitude da vida. E logo depois, mal me recuperei desse primeiro golpe, que eu digo, foi como se fosse um soco na barriga, já veio o segundo, que foi tão forte quanto o primeiro, onde o médico disse que eu deveria amputar a perna. Eu lembro que quando ele contou isso, eu chorei, gritei e falei, não aceito, eu não quero amputar minha perna, não quero, por que eu preciso amputar minha perna? Minha perna tá bem aqui, tá tudo certo. Por qual motivo? O tumor tinha entrado dentro do joelho, tinha tomado conta do joelho, não tinha mais o que fazer. Uhum. Era a única solução. Eu lembro que eu chorei, mas em um determinado momento eu parei, me centrei, parece que veio uma força maior. Nessa hora eu falo que é Deus. Só tem essa explicação para dizer, para ter vamos dizer assim... Tranquilidade, talvez, daquele momento. Isso, a tranquilidade da decisão de falar, bom, se a gente precisa fazer isso, quando que vai ser? Ele falou, o mais rápido possível. Quando que é o mais rápido possível? Ele, dia primeiro, na sexta-feira. Então, beleza, na sexta-feira a gente faz a amputação. E ele me deu uma notícia numa terça. Na sexta eu já estava indo amputar a perna, que era 1º de junho de 2001. Uhum. E você é novo, tem que passar por tudo isso, todas essas transformações. Plena adolescência, Plena adolescência. Só que eu já nadava antes. Eu já
estava praticando natação, porque como eu tinha esse problema no joelho, tinha um tumor no joelho, eu já estava nadando e na época eu estava estudando no colégio militar, o colégio da Polícia Militar aqui em Goiânia. E acabei indo para a equipe de natação. O professor me chamou para fazer parte da equipe, porque ele viu que eu estava nadando bem, que eu desenvolvi um bom nado. E depois que eu amputei a perna, ele até falou assim, ele foi a primeira pessoa que me ensinou a enxergar as coisas pelo aspecto positivo. Ele chegou assim, João, ainda bem que você perdeu a perna. Eu, como assim, professor? Ainda bem? Né? Tipo, ainda passando pelo choque da questão. Ele, não, porque sua pernada era uma bosta, mas a sua braçada era uma beleza. Eu, tá, beleza. Vamos pôr foco onde presta, então? Vamos pôr foco onde presta. Então eu vou ter que melhorar o meu nado, o meu deslize, melhorar mais minha braçada. Então eu digo que ele foi a primeira pessoa que me ensinou a enxergar os aspectos positivos daquilo que é negativo. E quando eu entrei na piscina, foi aquele momento que eu falei assim, bom, aqui acabou todo aquele medo que eu tinha. Porque quando você passa por uma amputação, eu digo que aceitar a amputação é uma coisa, aceitar que você precisa. Viver o processo de aceitação é completamente diferente. É uma jornada. É outra coisa. É uma jornada que você vai se descobrindo, você vai se reconhecendo nessa nova forma. Então, tipo, isso tudo traz uma transformação muito grande. E quando você vai passando por esse processo, muitas coisas passam na sua cabeça, onde, tipo, será que eu vou ser um cara atraente? Será que eu vou dar conta de realizar meus sonhos? Será que eu vou conseguir ter a mesma desenvoltura que eu tinha antes, de caminhar, de ir, fazer de nadar, coisas básicas, fazer inclusive, coisas básicas, né? que a gente não Ser pensa. funcional. Ser funcional. E quando eu entrei dentro da piscina e eu vi que eu era tão capaz quanto antes, que eu nadava tão bem quanto meus amigos que tinham as duas pernas, falei, bom, não vai ser a perna que vai me limitar. Aí eu comecei a nadar, treinar forte, e um ano depois de terminar meu processo de quimioterapia, terminar meu tratamento de quimioterapia, onde foi um tratamento muito difícil, onde as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, talvez o João não passe dessa. Muito invasivo, emagreceu muita reação. Emagreci 5 quilos durante a semana que eu fazia a quimioterapia. Nossa. Porque nada parava no estômago, eu vomitava muito. Eu acabava passando muito mal, tendo muito enjoo. E fora que caiu o cabelo, não tinha sobrancelha, parecia um ET andando por aí. Mas era o processo. Era o processo. Eu entendia que eu estava doente naquele momento, mas eu buscava viver tudo aquilo que era permitido. Eu lembro que uma vez eu encontrei meu médico na sala de cinema, ele falou, o que você tá fazendo aqui, João? Eu falei, uai... É a mesma coisa que você. Filme, né? Tô vivendo. Não é porque eu tô doente que eu vou deixar de viver, vou deixar de fazer as minhas coisas. Não era, eu não me limitava. Eu lembro que teve uma vez que eu não pude fazer o tratamento de quimioterapia, porque os meus marcadores sanguíneos estavam muito baixos, e eu fui pra festa de peão no interior de Goiás. Então, tipo assim, não sei quem que foi doido, mas se fui eu, se foi minha mãe ou se foi o médico. Eu por ir, minha mãe por deixar eu ir, e o médico por aceitar. Porque você podia, então, nível de infecção ali, um risco altíssimo, né? Demais, mas só que quando eu voltei, meus marcadores estavam todos lá em cima. Uau. Então, como que você sair desse ambiente, sair daquele foco da tristeza, da dor, você de repente você consegue melhorar, né? Ter uma melhora significativa. O emocional manda muito nisso, né? Com certeza. E quando eu voltei a nadar, depois do final do processo, do tratamento, foi em novembro de 2001. Em novembro de 2002, eu fui campeão brasileiro 100 metros costas. Uau. Então, reconhecimento, né? Reconhecimento, uma grande virada de E um reforço também, uma validação da sua capacidade, né? Sim, um reforço positivo. Bom, se eu ganhei já voltando, imagina se eu treino mais. E eu fiz isso, eu fui treinar mais. Injeção de ânimo gigante. Com certeza, fui treinar, procurei lugar onde eu pudesse treinar mais profissional. E assim fui ganhando medalhas, ganhando campeonatos, ganhando títulos brasileiros. Nesse tempo aí eu ganhei mais de 40 medalhas na natação, até que eu estava fazendo meus exames de rotina e eu descobri o câncer pela segunda vez. Nossa. Aí o baque é grande. Eu digo que a primeira vez ela não é tão difícil assim, porque você lida com desconhecido. Então lidou, ressignificou, e aí na hora que estava indo tudo bem, vem de novo. Faltando um ano para você comemorar sua alta, porque depois de 5 anos você é considerado curado.
vem o baque. Aí você fala, poxa, eu tô no auge da minha carreira, eu tô nadando super bem, fazendo os melhores tempos, eu tenho que parar tudo de novo. Minha vida. Tenho 22 anos. E uma tristeza enorme. Nossa, demais. Foi difícil. Porque eu falo assim, você sabe tudo que você vai passar. Você já viveu, né? Você já viveu. Teve a dor, você teve reação. Então teve... volta tudo. Volta tudo. Você fala, poxa, eu pensei que eu estava livre, agora volta tudo e tudo começa a bagunçar na sua cabeça. E você, naquele ímpeto, você fala, nossa, tô no meu melhor momento e por que isso de novo? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer? Você se pergunta. Claro. Você se pergunta. E é um encontro de tanta solidão, né? Que é você com você mesmo. Porque por mais que você tenha uma rede de apoio, eu tive muita gente que me apoiou, minha família sempre esteve do meu lado, teve muita gente que esteve junto comigo. Mas as decisões, quem tinha que viver era eu. Uhum. Quem tinha que passar pelas consequências de todas as decisões era eu. Naquele momento de dor, de sofrimento, era você. É você e você. Mas se você não tem uma fé, se você não tem uma conexão muito forte com Deus, com certeza é bem mais difícil. Eu acho que é até impossível. Não gosto de falar que é impossível, não. Também eu sou das possibilidades. Sim. Mas mediante essa dor mesmo, existencial, que eu quero dizer. Uhum. Se você não tiver uma fé em algo, muito difícil. Fica bem mais complicado, porque você acaba não tendo tanta esperança. E quando a esperança se vai... O que mais que fica? O que sobra? Mais nada. Então eu tinha a esperança de que isso também iria passar. Em um determinado momento ia passar. E eu lembro que eu falo que esse segundo tratamento ele foi muito pesado, ele foi muito difícil, porque eu tive que ir para São Paulo ainda para fazer o tratamento. E não era mais joelho? Não era mais joelho, era 12 nódulos no pulmão. Foi quando eu fiz o exame, apareceu 12 nódulos no pulmão. Aí as pessoas fazem a pergunta, poxa, você fumava? Não. Atleta! Eu era um atleta de natação. Mas ele era uma recidiva do câncer primário, que foi no joelho. Sim. E aí, eu tô lá em São Paulo, briguei, na época eu tava namorando com uma menina, briguei com ela, a gente discutiu, terminou o relacionamento. Enfim, sabe quando você piora tudo que já tá ruim? Já tá ruim, você piora mais ainda. Longe da família, longe de casa. Lembro que eu cheguei na sacada do 15º andar. E olhei para baixo e naquele momento eu ia pular. Em São Paulo, você Em São Paulo. Eu ia suicidar. E eu falo que quando eu penso no suicídio, não é que eu não queria viver. E às vezes as pessoas falam, né? Tipo, por que a pessoa... Não, tinha toda a vida pela frente. Na verdade, não é questão da vida, é questão da dor, é questão do seu sofrimento. A pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Com a dor dela, ela quer acabar com aquele sofrimento. E eu pensava assim, pô, tem 22 anos. Segunda vez com câncer. Meus amigos se formando, alguns se casando, outros indo pro mercado de trabalho, todo mundo vivendo a vida deles. E eu aqui de novo, tendo que parar tudo, estagnando tudo, de novo. Para que eu faça um tratamento e volte a viver? Que isso? Esse mundo não é muito justo. E eu lembro que foi assim, era final de dezembro, caiu uma chuva torrencial em São Paulo, aquelas chuvas de verão. E eu falo que isso para mim é muito significativo. O pôr do sol para mim é muito significativo hoje. Quando eu olhei para o pôr do sol, quando eu olhei para o horizonte, eu vi o sol se pondo. E as nuvens cinzas ali em cima, mas lá no fundo o sol se pondo. E o córrego todo, né, porque tinha um córrego na frente assim, as águas todas mexidas. E naquele momento eu entendi que Deus estava falando assim para mim, meu filho, apesar de tudo, a vida continua. Apesar da tempestade, apesar da dificuldade que você está passando, tenha fé que a vida continua. Ali eu entendi que a vida continuava. Deus falou com você. Sim. Você escutou. Falou de uma forma simbólica. E eu digo isso, é o simbolismo. E eu entendi que a vida continuava. Chorei, terminei meu tratamento lá em São Paulo, fiz o autotransplante de medula, porque meu médico queria fazer esse tratamento para diminuir a chance do tumor voltar. E eu cheguei a pesar 52 quilos. Nossa. E você tem quanto de altura? 1,85. Nossa. 52 quilos era só a capa do Batman. Só pele e osso. Se batesse um metro... Eu acho que você era o fio da capa. Mais ou menos isso. Aí. Mas o corpo recupera. A gente acaba voltando à nossa condição anterior. Ainda bem que você tem memória muscular de atleta ainda, com certeza, né? Condicionamento maravilhoso. Esse
recomeçar depois do transplante, ele foi muito difícil. Porque eu tive que entender que eu não era mais a mesma pessoa. É pulmão, né? Isso, não só pelo fato do pulmão. O pulmão, você tirou os nódulos ali, ele voltou, já tá normal. Mas a dor muscular que eu tinha para nadar era insuportável. Eu nadava 25, 50 metros, eu sentia meu braço queimar. Nossa. Queimava tudo por conta da quimioterapia, que foi das muito reações forte. medicamentosas. Pensa, a quimioterapia era tão forte que o remédio eu não poderia abrir com ninguém do meu lado. Porque a radiação dele afetava a pessoa que estava do meu lado. Nossa. Então a enfermeira... A gente não tem nem noção disso. Não tem. A enfermeira entregava para mim um remédio e ela falava assim, saía da sala, falava, não, espera aí, depois você abre e conta. Se não tiver 30, você me devolve que eu preciso trazer o remédio certo. Eu tinha que contar todos os comprimidos para tomar os 30 comprimidos. Era puxado, mas o corpo recuperou. E foi difícil essa volta, né? Principalmente porque, como eu falei, eu estava no auge da minha carreira. E quando você leva um tombo, você fala assim, poxa, mas eu já estive lá. Bom, você já esteve, mas você não é mais o mesmo. Agora eu tenho que estar lá, mas de uma outra forma. De uma outra forma. Você precisa fazer um outro caminho, uma outra jornada. E eu voltei a nadar, voltei a competir, voltei a me dedicar ao esporte. Até que em 2009, fazendo uns exames, porque eu achei que eu estava com pneumotórax, que é descolamento da pleura, aqui do pulmão. E quando eu cheguei no médico, fiz um raio-x, o médico estava mais assustado que ele falou assim, eu vi um nódulo aqui. Eu falei, não, beleza, já sei o que é. Me dá isso aqui, já sei o que eu tenho que fazer, já liguei para os meus médicos, já liguei para os meus irmãos, para ir tudo ajeitando as coisas aqui. Nessa época eu não morava aqui, eu morava no sul, eu estava morando em Santa Catarina. E já liguei para os médicos e falei assim, nódulo novamente. Um nódulo novamente. Aí fez uma cirurgia, fez uma ressonância, confirmou que era mais um nódulo e que precisava fazer a cirurgia. Só que dessa vez eu pensei assim, bom, o médico estava mais assustado do que eu, já estava mais tranquilo, porque eu pensei assim, não morri na primeira, não morri na segunda, nem na terceira que eu vou morrer. Esse negócio já tá, pra mim... Já venci você, menino. Você pode querer aparecer aqui quantas vezes você quiser, mas não tem conversa. Não te recebo. Eu não vou perder. Eu não vou perder para você. Você não vai ganhar. Então minha mentalidade é assim. Beleza, pode aparecer outra vez, mas eu tenho certeza da minha vitória. Porque eu já construí esse caminho. Na quarta, aí beleza, fiz a cirurgia, foi retirado um nódulo único no ápice do pulmão esquerdo, até que veio 2010, fazer novamente exame de rotina, eu descobri o câncer pela quarta vez. Não vamos perder a conta aí, pessoal. 4 vezes, gente. Pela quarta vez. Você tava com quantos anos? Ali eu já tava, foi em 2010, eu já tava com 27 anos. 27 anos. 10 anos do primeiro. 10 anos do primeiro. Esse tempo todo. Mas mesmo assim, vivendo Continuei Continuei vivendo, seguindo em frente. E, o câncer foi uma fase da minha vida. Foi um momento. Ele não foi sua vida. Não foi minha vida. E é isso que eu sempre falo. Ele, em alguns momentos, me fez parar, mas eu continuei vivendo. Continuei seguindo em frente. Indo buscar meus objetivos. Aí nessa época o meu médico olhou pro pulmão, pro nódulo e falou assim, olha, tá perto de uma artéria, talvez a gente tenha que tirar o seu pulmão. E eu falo que nesse momento é onde eu aprendi a fazer sacrifícios para seguir vivendo. Então o médico falou assim, talvez a gente tenha que tirar seu pulmão. Eu falei, faz o que for necessário. É o necessário? Então faz. E ele falou para mim que dificilmente eu voltaria a competir. Mas é a opinião dele. Sim. É só uma opinião. Não é a minha opinião. É onde eu falo sobre a questão da autoaceitação. Sabia quem eu era. Eu era um atleta de natação. Bom, só não tenho parte do pulmão, o que eu tenho que fazer para ter o menor gasto energético possível? Melhorar meu nado. Ter mais técnica. Trabalhar mais técnica. E quando eu entrei dentro da piscina, depois de tirar a parte do pulmão para fazer uma fisioterapia respiratória, falei, cara... Tá tudo bem aqui. Nadar desse jeito, só pra nadar, não é comigo. Eu quero competir.
E eu voltei a treinar, voltei a competir, voltei a ganhar campeonato, mesmo após a retirada de parte do pulmão. Parabéns. E continuei seguindo minha vida, me dedicando ao esporte. Porque o esporte ele foi fundamental no meu processo. Eu digo, se hoje eu estou vivo, muito se deve ao esporte, muito se deve à atividade física. Até porque você tem objetivos muito claros com o esporte. Uhum. Aonde você vai chegar, qual é o segundo que você quer diminuir, quanto, não é? Então, assim, é muito... enquanto eu não conseguir conquistar isso, é uma sede, é uma vontade, é um desejo de seguir, né, conquistando. Com certeza. Você traça as suas metas. Bom, eu quero chegar em tal competição e melhorar meu tempo. Então, para eu chegar em tal competição, para melhorar meu tempo, tem que fazer esse tipo de treino. Tem que ir marcando, tem que ir em outras competições, para pegar ritmo de competição. Então, tem todo um trabalho que você vai fazer durante o ano. Uhum. É um planejamento, planejamento com execução mesmo. Você planeja e executa, planeja e executa. Ah, não tá dando muito certo aqui? Então vamos corrigir isso daqui. Ah, essa época que agora você vai fazer mais treinamento, você não pula etapas. Uhum. Porque você precisa fazer aquelas etapas. Então, hoje você vai fazer mais treinamento de fundo. Então, você vai nadar mais longas distâncias, vai rodar mais quilometragens dentro da piscina. Tinha época que eu nadava 6 km por dia. Nossa. Não era muito. Pra mim é demais. Porque tem gente que chega, se dobra o treino, tem gente que chega a fazer 10 km. Então, 10 km por dia na piscina é muito tempo dentro de uma piscina. Tem até essas competições de, não sei se é mar aberto, né? Que as pessoas nadam quilômetros, longas né? distâncias. Longas distâncias, né? Tem essas competições de mar aberto. De uma super resistência, né? Sim, tem que ter bastante. E mentalidade, porque na água é você com você mesmo. Porque o máximo que você faz é contar ladrilho ali. Uhum. Porque você não vai conversar com alguém do seu lado. Diferente de outras atividades, você consegue conversar. Pode, né? A natação não tem isso. E voltei a competir em 2013. Eu me formei em gestão financeira, sou formado em gestão financeira. Em 2014 me aposentei das piscinas. Falei, nossa, não tô mais com o mesmo ânimo, com o mesmo gás para me dedicar ao esporte. E na época eu comecei só a comer e beber. Aí deu uma inchada. Na época eu tava casado, morando junto. Uhum. Eu tinha uma namorada lá no Rio Grande do Sul. Foi por esse motivo que eu acabei mudando para lá. Eu tinha essa namorada lá no Rio Grande do Sul e a gente morava junto. E comecei a roncar. E ela falou assim, cara, você tá roncando. Eu não vou dormir com alguém que ronca. E na época eu comecei a ver no Instagram o pessoal praticando uma atividade, todo mundo destruído, mas com uma cara bem feliz. E eu descobri o que era, o CrossFit. Eu falei, não, vou tentar esse negócio aí. Porque, né, a gente tem que tentar. Eu gosto da coisa que é fácil. Eu gosto de um pouquinho de dificuldade aí na vida. E foi quando, em 2014, eu fiz o CrossFit. Fiquei 3 dias sem mexer os braços direito, na aula experimental, esticando mal o braço assim. O dedo, né? Mexi o dedo. Eu digo que é a síndrome do T-Rex, porque você fica com o bracinho do T-Rex, você não consegue esticar. Dormindo mal, com dor, mas falando, é isso que eu quero pra minha vida. Como pode, né? Dormindo mal, sentindo dor e falando, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ficar igual aqueles caras lá. Quero ficar igual aqueles caras lá, terminar destruído, mas feliz. E desde então, eu não parei mais o CrossFit. Já tem mais ou menos 8 anos aí que eu tô no CrossFit e não parei mais a atividade. Em 2015, eu comemorei a minha alta do câncer, porque, né, 5 anos sem nenhum sinal, sem nenhum vestígio. Ok. Maravilha. Maravilha, não tem nada. E foi aí em 2015 que eu fiz a campanha que eu comentei para comprar uma prótese de corrida. E durante essa campanha eu corri uma corrida de 9 km com muleta. E quando eu comecei a fazer a corrida... 9 quilômetros com muleta. Vocês estão entendendo o que é isso? Me fala dessa prova. Como que é essa prova? Onde que ela acontece? Ela foi lá em São Leopoldo. Que era a cidade vizinha de Novo Hamburgo, onde eu morava lá no Rio Grande do Sul. E essa prova é uma prova com obstáculos do exército, porque é 4 quilômetros que você, aliás, é 5 quilômetros que você faz fora na rua e 4 quilômetros dentro do centro de treinamento do exército lá de São Leopoldo. Que legal. Então, tipo... que legal. Quando eu me inscrevi, eu falei assim, eu quero mostrar para as pessoas que eu mereço ter uma prova de corrida. Porque eu não tinha prova de corrida.
Eu não tinha o dinheiro para comprar, mas eu queria mostrar que eu era tão merecedor daquela prova de corrida. Então eu iria fazer. Então você correu com a muleta para mostrar o quanto você era capaz. E como todo projeto, a gente inicia super empolgado. Uhul! Né? Tipo, 1 quilômetro, todo mundo apoiando, né? Vamos lá, guerreiro, é isso aí, campeão e tal. Fora que a acordei era num domingo, tava chovendo e era inverno. Um frio. Tudo colaborando para você estar em casa. E minha cabeça assim, nossa, podia estar em casa, podia estar em casa. Aí lá no batalhão do exército tinha uma frase assim, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. E é verdade, eu uso muita essa. É muito verdade isso, né? E eu falei assim, pois é, eu tô dando um monte de desculpa aqui para não fazer essa corrida. E quando eu comecei a correr, eu digo que essa corrida foi um pouco... posso fazer paralelos com a minha vida. Porque em diversos momentos você tá ali, todo mundo junto, você tá super empolgado, e de repente você tá sozinho. E é assim a vida, né? E você tá ali sozinho e de repente, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu decidi correr? Minha mão começou a fazer bolha, porque por causa da chuva e da muleta. E machucar a axila também? Não, era a muleta canadense, que é aquela menor. Que não vem aqui, tá. Que ela é bem melhor pra isso. Corrida, pra né? corrida. E eu lembro que o cara da organização passou do meu lado e falou assim, você quer alguma coisa e tal? Deu vontade de pedir ajuda pra ele. Falar, não, me leva pra casa. não, tá tudo bem. Né? Faz crossfit. Como se, tipo, faz crossfit, eu tenho superpoder. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido, tô super preparado. Mas quando eu entrei dentro do centro de treinamento do exército, eu falei, não, é aqui que eu queria estar. Então, tipo, ali me deu uma energia surreal. Eu lembro que minha mão abriu, fez bolha, rasgou. Então, teve que passar uma faixa. Os caras enfaixaram para eu continuar a corrida. Nossa. Falei, não. E eu lembro que teve uma hora que eu fui passar pelo obstáculo, o cara falou assim, não, pode passar pelo lado. Eu falei, você tá louco? Eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra isso. Eu vim aqui pra passar pelos obstáculos. Você manda eu passar pelo lado? Só tinha um lá que era acho que tinha mais ou menos uns 3 metros de parede e tinha chovido. Eu falei, não vou subir, não vou aumentar meu nível de deficiência. Então deixa só isso mesmo. Esse foi o único obstáculo que eu não passei. E quando terminou a corrida, tava terminando a corrida, eu tive cãibra na perna. Na única perna que eu tenho. Aí você imagina o tanto que foi gostoso esse 1 quilômetro faltante. Nossa. A perna travando, a mão já doendo, já tinha 2h30 que eu tava fazendo isso. Eu ia te perguntar quanto tempo você demorou. E o emocional? O emocional tava lá embaixo, né? Tipo, você fala, nossa, eu vou terminar esse negócio. Mas depois que eu terminei, a sensação que veio assim, eu falei, caramba, eu consigo. Eu terminei esse projeto. Eu terminei essa corrida. E aí eu consegui arrecadar o dinheiro para comprar a prótese depois desse... Fiz um monte de demonstrar que eu queria e tal, da minha capacidade. Terminei, consegui comprar a prótese de corrida. Aí veio 2016, fui fazer um exame de rotina. Mais um câncer. De novo. Isso era final do ano. Engraçado que é sempre no final do ano, né? Os ciclos, parece. Eu fiz exame o ano passado e deu tudo certo. Ai, que bom. Estamos felizes. Deu tudo certo. Graças a Deus. Eu até brinco. Brasil é penta. Eu também sou penta, mas eu não quero ser Não será. Não será. E não será. Mas o Brasil pode ser ex. Quem sabe na próxima Copa do Mundo a gente consiga isso. Com certeza. Então, vamos pensar positivo dessa forma. Brasil pode ser, eu não. Eu tô bem com o pentacampeonato. Com essa prótese, você conseguiu fazer maratona, corridas? Então, eu tava na fase de adaptação. Aprendendo a correr com a prótese, eu tive câncer de novo. Então, eu tive que parar. Aí você parou de novo. Aí eu engordei, perdi o encaixe. O encaixe, ele é feito sob medida. Ele é muito... vamos dizer assim, se eu emagreço demais, eu perco o encaixe. Se eu engordo demais, eu perco o encaixe. Então, eu tenho que manter muito peso. Eu acabei perdendo o encaixe, não tive dinheiro para fazer um novo encaixe, porque acaba sendo caro. E acabei não usando mais a prótese de corrida. Isso, em 2016, eu descobri esse nódulo, fiz a cirurgia super rápido. Eu lembro que eu treinei até o dia 21 de dezembro. Eu fiz a cirurgia dia 22. E meu corpo estava tão preparado para isso, minha mente estava tão preparada para esse momento, que dia 24 eu passei o Natal em casa. Eu falei, eu vou entrar para fazer cirurgia, mas dia 24 eu vou estar em casa. Eu vou passar a ceia de Natal em casa. E eu fazia o que era necessário. Tanto é que a fisioterapeuta, eu mandei chamar ela, eu ainda estava
tipo, grog da anestesia. E falei assim, chama fisioterapeuta. Eu já quero fazer a fisioterapia. Aproveitar que eu tô ainda com Anestesiado, um pouco anestesiado, não vou sentir tanta dor e eu quero fazer fisioterapia. Eu me programava de hora em hora fazer fisioterapia respiratória para expandir o pulmão, para eu sair mais rápido possível. Uhum. Então, acabei passando o Natal em casa. Em 2017, eu fiz uma transição de carreira. Eu estava trabalhando numa universidade, na parte de controladoria. Tenho pós em controladoria também. E fui tentar ser consultor financeiro. E nesse meio processo, eu comecei a me questionar muito do que eu estava fazendo na minha vida. E eu comecei, ao mesmo tempo que eu estava questionando o que eu estava fazendo na minha vida, eu comecei a fazer palestras, onde eu contava minha história de vida. Sua experiência, né? Porque quando eu fiz a campanha, eu falei assim, nossa, minha vida impactou muita gente. Eu não sabia disso. Eu não tinha essa consciência. Eu comecei a ter essa consciência. E a partir dali eu comecei a fazer palestras nos boxes de CrossFit. E eu passei por um processo de coach, aonde eu comecei a ver tudo aquilo que eu tinha feito na minha vida e começar a ressignificar todo o processo. Fazer toda a transformação. Apesar de eu ter feito terapia na época que eu tive o câncer, eu falo, foi fundamental, foi essencial. Sim. E até hoje eu faço terapia, porque a gente precisa fazer terapia, a gente precisa lidar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com nossas adversidades. Eu não sou dessa forma simplesmente porque eu consegui tudo isso sozinho. Não, teve gente que me auxiliou, Sim. me mostrou os caminhos que eu deveria, né, conversando, mostrou os caminhos que eu poderia tomar, as minhas decisões. Te ajudou a ressignificar muita coisa, me ajudou né? a pensar nisso tudo, e o processo de coach me ajudou muito nesse processo de ressignificação. Eu digo que foi um ponto de inflexão ali, onde eu trouxe muita transformação. Eu falava, caramba, muitas coisas que eu tô lendo aqui da psicologia positiva eu fiz sem saber. Sem ter conhecimento, mas eu fiz naturalmente, né? porque eu queria viver. Eu queria estar vivo. Queria viver minha vida. E quando eu comecei a fazer as palestras, veio o coaching, sair desse meu mercado ali. Desse mercado que eu tava de consultor. Foi um tombo, foi onde eu aprendi. Falei, não, eu dei um passo maior do que minhas pernas. Maior do que minha perna, né? Não maior do que minhas pernas. E né? você faz piada com você mesmo. Eu faço muito. Na verdade, eu ia falar assim, deu um salto maior do que minha perna, né? Porque em terra de saci não existe o próximo passo. Existe o próximo salto. Ai, que legal. Então, até a pessoa, brinco com o pessoal, vocês estão rindo, hein? Deus tá vendo isso aí. Mas é a naturalidade da gente falar das questões. E eu comecei a fazer palestras, fiz um monte de palestras. Em 3 meses, se eu não me engano, eu já tinha feito, menos de 10 meses eu tinha feito mais de 30 palestras. Nossa. Então, todo final de semana tinha uma palestra fazendo. E mais voltado para a empresa, assim? Não, mais voltado ao box de CrossFit, em como falar como que o esporte me ajudou a superar as minhas dificuldades. Legal. O esporte como um agente transformador de vidas. Uhum. E tá muito vinculado a isso. A sua história tá toda misturada. Toda misturada na questão do esporte. E quando eu comecei a fazer essas palestras, eu falei, bom, um determinado tempo eu não vou ter que mais contar a minha história. Aí eu decidi escrever um livro. Aí quando você decide escrever um livro, vem um monte de questionamento. Por que você vai escrever esse livro? O que você tá pensando? Eu falei, olha, eu sei que eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever minha história. Porque vai estar num livro. Eu quero deixar registrado isso. Não, mas faz isso em outro momento. Não, eu quero fazer agora. Vou fazer agora. Tenho dinheiro para fazer, vou fazer agora. Uhum. Peguei e fiz esse projeto. 2018 foi o ano inteiro eu escrevendo um livro. Na época, eu acabei me separando no final do ano. Ali, acabei me separando da pessoa que eu morava junto. E mergulhou no trabalho do livro. Mergulhei no trabalho do livro. Lancei o meu livro dia 8 de fevereiro, quando eu completei 13 anos de transplante de medula. Uma data significativa, então. Um lançamento do meu livro, justamente quando eu completo 13 anos de transplante de medula, que foi em 2019, 8 de fevereiro de 2019. E ali eu comecei a entender, bom, tá na hora de eu voltar para casa, Eu tava morando no Rio Grande do Sul, decidi voltar pra casa. E a sua família toda em Goiás? Minha família toda em Goiás. Tinha passado porque eu comecei a impactar muita gente que tá passando pelo câncer. E teve um menino que
me marcou muito, que foi o Pedro. E eu falo assim, dele, toda vez que eu falo... Se emociona. Ele é porque, criança? foi mais ou menos nessa época, quando eu vim visitar ele aqui em Goiânia. Ele tinha uns 15 anos, mais ou menos. E eu lembro quando eu cheguei para visitar ele no hospital, ele já estava com dores da fase terminal do câncer. Sim. Então, quando eu cheguei para visitar ele no hospital, ele estava bem sonolento. E eu cheguei para conversar com ele, com a mãe dele e tal. E aí, Pedro, tudo bem? Eles já me seguiam na rede social. Aí a médica entra na sala e chega assim, e aí, Pedro, como que você tá hoje? Ele, tô bem, hoje eu não tô sentindo dor, porque ele tá aqui. Nossa, pá! Tipo, que impacto, né? Não, deixa até É indescritível, né? Não tem. Toma uma aguinha aí. Ali, naquele momento, eu entendi o tamanho de tudo que eu tava fazendo. Não, e o tamanho de tudo que você passou, né? Né? Também. Eu falei, caramba, que dia que você tira a dor de alguém? Só pela sua presença de estar ali. Eu digo que eu não tirei a dor dele. Quem tirou foi Deus. Porque eu estava sendo um instrumento de Deus ali naquele momento. Ser usado, né, para isso. Sendo usado para isso. E eu falei, caramba. E quando veio a notícia dele que ele tinha falecido e tal, que ele tinha chegado o momento onde ele completou a missão dele, completou a jornada dele, falei, caramba, já estou muito tempo longe de casa, eu tenho que voltar para casa. E quando eu voltei para casa, ali em 2019... eu comecei a pensar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mexer, eu preciso mexer essa energia, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Eu vi um amigo meu indo pro Everest. E eu perguntei pra ele, comecei a perguntar pra ele, cara, como que é essa viagem e tal, e tudo mais assim. E ele começou a me falar, mas por que você tá me perguntando isso, João? Não, porque eu quero ir. Ele, João, mas você não tem uma perna. Eu falei, uai, cara, a gente treina a mesma coisa. Ele, pois é, mas você não tem uma perna, não tem uma parte do pulmão. Eu falei, pois é, mas eu treino muito mais que você. Pronto. Aí ele falou, é verdade. Eu falei, é verdade, eu treino muito mais do que você. Em 2019 eu decidi Contra fatos, não argumentos. Contra aquilo que a gente faz no dia a dia, não tem como argumentar. E ele foi uma inspiração para mim, porque eu vi ele indo e eu falei, não, eu quero ir. Só que há muito tempo atrás, quando eu passei pelo primeiro câncer, eu falava assim, nossa, eu preciso fazer um retiro no Tibete, ir para esses lugares, assim, para a Índia e tal. Porque eu queria entender o que uma busca espiritual, mas eu entendi que aquela busca, eu estava tentando ir para algo externo, mas era algo interno, dentro de mim, que eu deveria buscar. E eu pensando assim, e quando que eu vi o Everest, falei, reacendeu uma chama, que eu queria ir para esse lugar. E assim, a energia do lugar é surreal. Não tem como descrever tudo que você sente lá. Toda a transformação que isso traz para você. Gente, deixa eu fazer um break, que é o primeiro amputado brasileiro, talvez da América Latina. Da América do Sul. Da América do Sul, que chegou ao Everest. E ele vai contar um pouquinho dessa história aqui agora. Não bastava superar o câncer 5 vezes, tem que ir para o Everest, né? E as pessoas me achavam que era doido. O que eu mais escutei, não morreu do câncer, vai morrer no Everest. Eu não vou, não. Isso. Você é doido, o que você vai fazer lá? Pra quê? Pra morrer? Ué, pra morrer basta estar vivo. Todo dia quando você acorda, você tem 50% de chance de morrer ou viver. Você não sabe. Atravessar a rua pode ser o seu momento. Ou você morre no sofá de casa. E hoje eu digo para as pessoas assim, já que a gente está iniciando o ano, vamos falar sobre sonhos. Ou você morre realizando seus sonhos, ou você morre realizando nada. Maravilha. Sentado no sofá. A escolha é sua. E o que te move a isso, né? O sonho Busca o seu motivo, né? O sonho, o seu propósito. Busque mover a sua vida. A vida não é passar o tempo inteiro sentado no sofá, o tempo inteiro sentado numa cadeira de escritório. Não é. Não é acumulando riqueza, não é acumulando casa, não é acumulando carro, bens. O que a gente leva são as nossas experiências. Eu aprendi isso. A gente leva dessa vida a vida que a gente leva. Só isso. A gente vive pelas nossas experiências. Eu tenho certeza que o que você pode deixar de legado para as pessoas são as suas histórias. É a forma que você viveu. Não exemplo, o que você acumulou. Sem dúvida. Isso daí, às vezes, seu neto ou seu bisneto nem vai ter mais. Porque dependendo da forma que foi criado, não vão dar valor para isso.
Ou às vezes não vão trabalhar para sustentar ou para manter a gente. Tem aquela frase que fala, o pai constrói, o avô constrói, o pai aproveita e o neto destrói. Uhum. Então tem isso. E quantas vezes a gente já não viu isso, né? No nosso lado, assim, na nossa realidade. Já viu na nossa realidade. Então, a gente vive pelas nossas experiências. E quando eu decidi ir pro Everest, eu falei, eu vendo meu carro para ir. Meu carro eu compro de novo. Viver o Everest eu não vou viver de novo. Isso, viver o Everest, ninguém vai tirar essa experiência de mim. Hoje ninguém tira isso de mim. Superei o câncer 5 vezes, amputado, sem par do pulmão, e cheguei no acampamento base do Everest, a 5.364 metros de altitude. Uau. Eu cheguei tão bem quanto qualquer outra pessoa que estava lá. Eu vi seus vídeos. Né? Vejam! Lá no Instagram, no João Saci, tem isso, tudo lá. Tem tudo lá. Então eu cheguei lá. E no meio do caminho, veio algo ainda mais para dificultar, que foi a pandemia, porque eu decidi em 2019. Eu falei, nossa, 2019 deu tudo certo, eu consegui patrocinadores, consegui dinheiro para ir, tá dando tudo muito certo. O que vem? A pandemia. A pandemia. Para de novo. Para de novo, respira. Olha para isso e Parou para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Dessa vez não foi um evento para você. Para mim foi o mundo. Foi o mundo inteiro, aonde eu vejo que o mundo ainda não aprendeu muitas coisas. Para mim foi mais tranquilo passar, porque eu já tive toda a minha experiência. Quando eu recebi o diagnóstico de Covid, minha irmã estava assim, meio desesperada. Eu falei, não, beleza, eu sei o que tem que fazer. Eu cheguei lá, comecei a contar todo o meu histórico para o médico. O médico disse, nossa, você está nessa tranquilidade? Eu falei, tô. Porque a minha experiência anterior me ajudou a estar aqui hoje. E desta forma, né? E as pessoas, e tinha algumas pessoas ali sentadas que falaram, caramba. E eu quase coloquei todo mundo para meditar. De novo você impactando quem está ao seu redor, né? Você já entendeu esse propósito seu assim, de uma forma muito clara? Do seu impacto no mundo, na vida das pessoas? Isso para mim é muito claro. Toda vez quando eu tô indeciso, onde tem meus momentos de incertezas, principalmente por questões financeiras, às vezes, ou por qualquer outra coisa, quando eu tô meio desanimado e tal, vem alguma coisa de impacto no Instagram que me faz resgatar aquilo que eu preciso fazer. Inclusive, uma das meninas que eu conversei, que ela estava bem mal lá no hospital, um dia mandou mensagem para mim e falou assim, nossa, você me ajudou muito ali. Uhum. E, por exemplo, eu falo que o trabalho que eu faço, que eu desenvolvo, ele não é um trabalho fácil. Não é fácil. Ele é difícil, ele é pesado. Hoje eu ressignifiquei muito a questão da morte. Muito mesmo. Eu falo que todo mundo completa sua jornada, seu crescimento. E foi para o outro plano. Sim. Inclusive tem um livro que eu acho maravilhoso, você já deve ter lido, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Já li esse, já li Histórias Lindas de Morrer também. Também. É lindo esse livro, né? O primeiro livro que eu li sobre essa questão da morte foi da Elizabeth Kubler-Ross, A Roda da Vida. Uhum. Se eu não me engano, que conta um pouco da história dela, como que ela lida com essa questão da morte. Eu li quando estava passando pelo segundo câncer. Então, era uma leitura que eu fui entendendo os processos. Mas hoje eu tenho um outro entendimento. Tem uma foto no meu Instagram que tem eu e 4 pessoas. Eu sempre falo dessa foto. O único que está vivo sou eu. E nenhum deles tiveram câncer? Todos estavam com câncer. Todos estavam com câncer. Todos tiveram. E eu falo sempre para as pessoas de maneira positiva. Para mim, o câncer não é um peso. Eu sei que a pessoa completa a jornada. Eu não sou dono de ninguém. Eu não perco ninguém. Ninguém perde ninguém. Eles só voltam para algum lugar que eles têm que voltar. Todos nós voltaremos. voltaremos. Se a gente tem tanta certeza da próxima vida, que é uma vida eterna, por que a gente tem medo? A gente tá vivendo essa experiência pra gente crescer, pra amadurecer, pra consertar algumas coisas. E é muito isso que a gente conversou um pouquinho antes de começar, né? Entre o ser e o ter. Uhum. Né? O que te traz mais valor? O que te traz mais propósito? O que te faz viver? E hoje a gente percebe isso, né? Uhum. Como as pessoas se importam muito mais no ter do que no ser, do que olhar pra dentro, do que se desenvolver, do que abraçar suas sombras, que todos nós temos, né? Sim. Porque o ter, ele acaba. Alguém tira de você o seu ter. O seu ser ninguém tira.
É o que eu falo, eu perdi minha perna, perdi parte do pulmão, mas eu não perdi quem eu era. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem está se desenvolvendo, quem é a pessoa que está crescendo. Então, quando eu vejo que eu impacto a vida das pessoas dessa forma, eu falo, cara, por que eu vou ter medo de morrer? Eu estou vivendo meu propósito. Eu estou fazendo a minha parte como ser humano. Ajudando outros seres humanos. E a gente vem para cá para ser fator de soma na vida de outras pessoas. E para ajudar outras pessoas. Ver você falando é como se eu estivesse vendo você falando assim, eu estou construindo o meu Everest. Uhum. Sabe? Esse é o seu Everest. Com certeza. Esses impactos, essa transformação, tudo que você faz pelos outros, inspirando às vezes sem nem saber. Sem nem saber. E quando eu falei do meu livro, que eu queria escrever o livro... Como é que é o título do livro? Nascido para Vencer, uma vida de superações. Quando eu falei do meu livro, teve uma vez que um cara que, de repente, eu vendi um livro em Atibaia, uma pessoa que estava em Atibaia foi para uma cidade em Minas Gerais, Paracatu, emprestou o livro para uma pessoa, que a pessoa estava, de repente, com um diagnóstico que teria câncer no rim e que não enxergava mais futuro, e o livro foi lá, fez o papel dele. Inspirando outras vidas, né? Eu falo... Tá. Ou acalmando outras vidas também. Trazendo mais tranquilidade, trazendo luz no filme do túnel, como Sim. ele falou. Eu não enxergava nada, o seu livro me trouxe luz no filme do túnel. Bom, tá aí. Já tá aí o meu pagamento. É isso. Então, a gente consegue comprar ele pelo Instagram? Não, hoje pelo Instagram não consegue comprar, mas tá à venda nos marketplaces, todos assim, tem para comprar onde você consegue. Eu vendi todos os meus livros físicos. Eu fiz 1000 cópias e vendi tudo, graças a Deus. Coisa boa. Quando eu lancei, falei, posso nem vender, mas eu tenho certeza que vai transformar a vida das pessoas. Que legal. Então tinha essa certeza. E o Everest... É isso que eu queria, que você falasse um pouquinho do Everest. Veio em 2022... no ano passado, onde eu consegui chegar no acampamento base do Everest. E quando foi o momento da viagem, eu falando, né, as pessoas falaram um monte de coisa pra mim, por exemplo, aquela piada que tem, todo coach motivacional, todo corpo no Everest é um coach motivacional fora da sua zona de conforto. Mas a vida é isso, é fora da sua zona de conforto. É fora da zona de conforto. E eu até digo que... é ali que a gente cresce. Que a zona de conforto, ela precede a dor. A gente tá sentado aqui na cadeira, toda hora tá se mexendo, a cadeira ela é confortável nos primeiros minutos, mas depois o conforto te tira, porque começa a doer. Você tem que sair, você tem que caminhar. E o Everest, ele aconteceu em abril, quando chegou a viagem eu tava super tranquilo, as pessoas, você não tá ansioso? Eu falei, não, porque eu sei que as coisas vão acontecer na hora que elas têm que acontecer. Essa viagem já tava esperando por mim. E eu aproveitei muito a pandemia. Olha em isso, 2021. essa viagem já estava esperando por mim, não era ele que estava esperando pela viagem. Olha a mudança de conceito, sim, de perspectiva. Sim, ela tava lá, o Everest estava lá. Eu ia chegar lá. E isso me trouxe um crescimento tão grande, a pandemia, eu aproveitei para buscar mais conhecimento e eu continuei treinando mesmo para sem se preparar poder. Fisicamente. Me preparei fisicamente, mentalmente, muito mais. Porque quando... A questão da altitude, né? Questão de altitude. Porque quando eu cheguei lá, eu fui com uma outra consciência. Eu fui entendendo que eu era parte do Everest. E ele era parte de mim. Então, quando eu fui para lá, eu mudei o propósito da viagem. Porque eu falei, não, eu quero chegar no Everest, ser o primeiro amputado brasileiro. Isso é consequência do trabalho que você faz. Mas o principal é todas aquelas vidas que você transforma. É muito mais do que um feito pessoal. É sobre inspirar pessoas. É sobre trazer transformação para a vida das pessoas. É mostrar que é possível a gente vencer as nossas dificuldades, as nossas adversidades e conquistar tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente sonha. O câncer me limitou em alguns momentos. Mas ele não me impediu de sonhar. Ele não me impediu de realizar tudo aquilo que eu desejava. Os obstáculos, né, Saci, eles vão existir. Não, eles existem para todo mundo, em maior ou menor grau. O que conta é como você quer passar por eles ou transformá-los. Sim, o que conta é você enfrentar, você superar, você passar, saber que é um obstáculo que você vai superar. Eu costumo dizer, TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira, tem que tirar a bunda da cadeira, senão a vida não vai se fazer, você não vai viver as suas experiências. E foi tão significativo
que tudo deu muito certo. Quando a gente chegou em Katmandu, já tinha dois dias que não tinha voo para Lukla, que é onde a gente começa o trekking pro acampamento base. Porque lá o aeroporto é só no visual, não tem instrumento. O avião, ele vai com combustível para ir e voltar, porque lá não tem combustível. Porque não chega. Eu já vi alguns vídeos de pouso lá, é surreal. Só pesquisar, o aeroporto mais perigoso do mundo. Você vai ver. É surreal. Assistam, gente, vale a pena. Mas quem tem medo de avião, assiste assim também, que o medo passa. E você vai numa Kombi que voa, pode assim dizer. E quando foi o nosso dia, a gente não tinha certeza se a gente ia voar. Já chegou o povo falando assim, a gente chegou no aeroporto, já corre pro avião, que o avião já tá decolando e tá liberado para pousar. A gente já chegou dando certo. E eu cheguei no acampamento base dia 17 de abril. No domingo de Páscoa. Que lindo, hein? Na ressurreição de Cristo. No meu renascimento. Que mensagem, hein? Para eles, para os nepaleses, isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, porque eles são budistas. Mas toda a sua construção de fé... Né? Mas toda a minha construção de fé no cristianismo, de eu acreditar em Deus, de eu acreditar em Jesus, tudo isso fez sentido. Eu falei, caramba, foi adiado 2 anos para eu chegar no dia 17 de abril, domingo de Páscoa. Eu tô toda arrepiada. Né? Então, todo esse renascimento, essa ressignificação de tudo. E eu digo que o Everest ele é um exponente, ele te dá um turbo na sua evolução, que ainda você vai absorvendo muitos aprendizados. Porque... Quantos dias? Desculpa, de... Foram até chegar no acampamento base, foram 7 dias de caminhada. 50 quilômetros. A gente saiu de 2.800 metros e foi até 5.364. É muita coisa. É né? muita coisa. Muita coisa. Eu vi lá nos seus vídeos que parece que no final você teve uma inflamação, alguma coisa assim. Durante os 7 dias, você teve algum problema? Teve alguma limitação? Não, a inflamação foi já no primeiro dia. Ah, foi no primeiro. Eu achei que era no último. Eu pensei em tudo. Tudo que podia dar errado com a prótese e tal, tudo mais assim. Só que eu não pensei o que poderia dar errado com o meu corpo. Deixa eu só te perguntar uma outra coisa. Existe uma prótese para trekking? Não, é a mesma? É a prótese mesmo de caminhada. Tá. Às vezes você pode usar uma prótese que é para corrida, porque ela é muito mais leve. Então você vai ter menos desgaste. Mas eu usei a prótese convencional mesmo, que eu uso no dia a dia. E faltando 10 dias para eu viajar, inflamou um cabelo bem na virilha. E esse cabelo não deu tempo de cicatrizar. Por mais que eu tirasse ele, por conta do contato com o encaixe, ficava roçando ali e toda hora voltava a inflamação. Ou seja, desde o primeiro dia eu caminhei com dor. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil. Tanto é que no primeiro dia eu falei assim, olha, todas as dores físicas que eu passei aqui, elas não chegam em nada perto das dores emocionais que eu tive que passar. Porque as dores emocionais, elas são piores. As físicas, elas passam. Uma hora ela vai passar. Mas as emocionais, elas ficam ali martelando na sua cabeça o tempo inteiro. Então, as dores emocionais, elas são bem piores. As físicas, beleza, passa. Enquanto você caminhava, mesmo com a dor física, você tinha lembranças de todos esses momentos que você viveu de superação e alguma dor emocional que você conseguiu ali ressignificar durante esses 7 dias? Olha, durante toda a caminhada, eu fiz vários comparativos. Dizendo que o primeiro dia foi muito difícil, é como se fosse o primeiro câncer. O segundo dia foi muito pior, porque eu tive que ganhar 400 metros de altitude em menos de 2 quilômetros. É uma subida muito íngreme em 2 quilômetros. E eu falo que foi o segundo. E depois, no terceiro dia, eu rendi super bem. Eu andei melhor que muita gente com 2 pernas lá. Até o Carlos, que era meu guia, falou assim, hoje a gente mandou bem. Ganhou muito de 2 pernas aí pra trás. Eu falei, ganhei. Então, digo assim, que ali foi meio que comparativo com a minha história. Com essa trajetória. Que interessante. E o momento mais difícil foi quando eu passei pelo memorial, que tem um memorial aos mortos na montanha. Ali a energia é bem densa, assim. O Everest todo, ele tem uma energia muito surreal. É muito diferente. Você tem que viver para saber como é. Porque eles acreditam que as bandeiras de oração, o vento carrega a oração por todo lugar.
Então eles vivem muito isso da religiosidade deles, da filosofia, que lá eles são budista tibetano. Então eles vivem muito disso. E ali naquele momento eu fui entendendo, cara, eu tenho capacidade de muita coisa. Então não foi o câncer que me impediu de viver as coisas. Eu que me impedi em diversos momentos. E a gente é que se impede mesmo. A gente que se limita, a gente que acaba travando a nossa vida. E foi muita coisa acontecendo que eu digo que até hoje ainda tem momentos que eu aprendo com tudo aquilo que eu vivi. Hoje eu estava vendo algumas fotos da época e falando, nossa, caramba, hoje foi o dia que eu cheguei, a emoção que eu tava, segunda vez saindo do país, indo pro Nepal, segunda vez saindo do Brasil, indo pro Nepal. Pensa, mudança culturalmente tudo muito diferente. Tudo comida, muito diferente. Religião, vestimenta, tudo. E você acaba valorizando aquilo que você tem. A grande verdade é, você vê tanto que o Nepal é pobre. E você fala assim, nossa, eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa. E dessa experiência vai sair algum outro livro? Com certeza, com certeza. Vai sair um livro. Quais são os próximos passos aí para 2023? Os próximos pulos, O que tá pulsando? Ai, gente, esqueço. Então, deixa eu falar de novo. Quais são os próximos pulos para 2023, 24, 25? Então, já tem um projeto que é grandioso, que se chama Viver o Impossível, que é o projeto que vai me levar para o topo do Everest. Não chegou, o campo base já não deu, não. Não. Entendi. A gente olha pra cima e fala assim, não, eu quero estar lá em cima, eu sei que eu vou estar lá em cima. Eu digo que o Everest me chamou pra estar lá. Ou interpretei dessa forma, vai saber. Mas eu olhei pra cima e falei, não, a gente já bateu uma meta, vamos aumentar a meta, né? Vamos ir pro topo do mundo. E esse projeto é um projeto longo, de 3 anos, e é um projeto muito custoso. Hoje a maior dificuldade que eu falo nem é a física, é a dificuldade financeira. De conseguir patrocinadores para esse projeto. Gente, patrocinadores de plantão, por favor, o João Saci vai chegar ao topo do Everest. Vai chegar e nós vamos juntos com ele. Vamos junto. E o projeto eu vou escalar 6 montanhas no total. São Cotopaxi e Tarija, aqui na América do Sul. Cotopaxi, se eu não me engano, é Equador, Tarija é Bolívia. Aconcagua, que é a maior montanha da América, das Américas, que é na Argentina. Monte Denali, que é no Alasca, um lugar bem fresquinho. Tá vendo que eu gosto de fugir do calor de Goiânia, né? Tô vendo. Monte Denali, depois o Monte Vinson, que é na Antártica. As temperaturas chegam a mais ou menos menos 30 graus. Ui! Bem fresquinho. Nossa Senhora! E por último, o Everest. Então é esse o projeto para escalar o Everest. Por que isso? Porque eu preciso ter rodagem de montanha, preciso ter rodagem de altitude. Sim. Então esse projeto aí vai pelo menos uns 3 anos, mais ou menos, para ele se realizar. De novo, planejamento, preparação e execução. Agora, para executar, só falta o dinheiro, né? Patrocinador de plantão, vamos patrocinar aí para a gente chegar no alto dessas montanhas. E tudo isso é pensando em fazer produção de conteúdo, trazer, vamos dizer assim, fazer um documentário, fazer um pós-expedição, durante e pós-expedição. E disso, com certeza, ao final dessa trajetória vai sair um livro, vai sair o terceiro livro, porque do Everest vai sair também um livro, onde eu vou trazer alguns aprendizados, onde eu já tenho mais ou menos a ideia de alguns livros, onde eu falo sobre saber caminhar na escuridão. A gente tem que saber caminhar na escuridão e a gente não sabe. A gente não sabe lidar com as dificuldades. Tempo de espera, que é justamente saber que cada coisa acontece no momento certo, que tem que acontecer. E agora, esqueci o nome de um outro capítulo, mas já estou meio que desenvolvendo essa ideia desse novo livro. E eu penso ser algo bem mais, não contando a minha história, mas contando os aprendizados que eu tive, os insights que eu tive ali naquele momento, trazendo meus próprios aprendizados mesmo, com algumas frases que eu acabo falando, que eu falo, tô conversando ali, de repente vem uma frase. Me conta, pra gente ir finalizando, que o Fábio já me deu um corte ali pra sempre. O Fábio sempre atrapalha meus rolês, gente. Mas, Saci, você falou que tem uma frase muito impactante lá no seu livro, no final do livro.
Você lembra qual que era? Não, frases impactantes a gente Ou se sempre você tem. quiser deixar uma que Sim, seja, que tá sim. vindo aí no seu coração, que você tem sentido, até pra galera que tá começando 2023 e tá assim, ai, sabe, esse ano, não sei o que como que eu vai quero, ser e como tal. vai ser? Que palavra final você pode deixar pra essa galera aí, pra animar o 2023 de todo mundo? O que eu posso dizer é que a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. A vida ela sempre traz essa oportunidade de um novo começo, da gente construir a nossa jornada, construir a nossa história. Não é uma dificuldade ou outra que vai te limitar, ou que vai te impedir de você realizar seu sonho. De repente, naquele momento, você está impossibilitado de realizar algo, mas que lá na frente, se você se dedica, se você coloca seu corpo, sua alma e seu coração nesse projeto, você vai realizar. E que as dificuldades, elas fazem parte da vida. Ninguém prometeu para nós que seria fácil. Que a vida seria ficar sentado na praia, tomando uma água de coco e curtindo as ondas batendo na areia da praia. Não é isso. As dificuldades, elas trazem a oportunidade de crescimento, elas trazem a oportunidade da gente aprender, para a gente se desenvolver, e que isso faz parte. E que cada vez mais, quando a gente para e começa a olhar para a nossa vida de uma forma diferente, a gente começa a fazer o processo de ressignificação, a gente vê o quanto que a vida é maravilhosa. Nesse seu processo, eu lembrei de um post, um desenho que tem. Você já deve ter visto isso na internet várias vezes. Que é um sapinho tentando sair do buraco. São 2 sapinhos tentando sair do buraco. E só um deles sai. Mas do lado de fora, um monte de outros sapinhos gritando: você não vai conseguir. Não, não tenta, tá difícil. Lá, lá, lá. Uhum. Um deles sai. E o que saiu era surdo. Sim. Então, uma das coisas que ficou muito claro aqui, para mim, é você olhar e acreditar em você. No que você é capaz. Ah, você é doido, você vai subir o Everest, você vai morrer, você vai não sei o quê. Eu sou capaz, eu acredito em mim. Então, isso, eu lembrei da história desse sapinho, ou seja, quem saiu de lá porque não escutou o que os outros estavam falando de negativo. De alguma forma se blindou ali, né? Quando você vê essas coisas, né, vindo pra você, como que você se blinda? E é porque eu vejo um mundo muito perdido nesse sentido e as pessoas esperando muita aprovação. E aí eu queria deixar essa mensagem também das pessoas não terem que ter aprovação geral para buscar um sonho que é seu. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o João Carlos, que é o filho da Meira, que é filho do César Augusto, que é irmão da Camila, irmão da Marcela e do Augusto César. Que é um cara que simplesmente olhou para as dificuldades da vida, que se apresentaram e que decidiu viver. A grande verdade é essa. Eu decidi viver, eu decidi ser quem eu era. E quando você fala que as pessoas falam muito dessa forma, eu falo assim, não, mas isso não é uma verdade. Porque um dia uma pessoa me chamou de coitado na praia, porque eu estava pulando para ir até a praia, até o mar. E eu falei assim, talvez o coitado é ela. Porque o que ela fala diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Então que cada vez mais você reconheça quem você é. Que você é uma gota de um oceano inteiro. E que esse oceano inteiro é Deus. E cara, se você é uma gota desse oceano, você é um gigante. Você é enorme. Eu não estou falando da boca para fora. Estou falando porque é verdade. Que a gente tem que entender cada vez mais essa união. Que nós somos um ser enorme. Que é capaz do amor gigante. Que ele transforma aquilo que é impossível em impossível. E que quer ver a gente só bem. Quando você fala isso, eu fico até muito emocionada, porque essa figura que você usou, essa linguagem de figura, é uma gota e o oceano é Deus. É como se todos nós estivéssemos no colo dele. Então, o que eu queria falar para todo mundo hoje é, coloque então em 2023, 24, 25, primeiro se perceba, saiba quem você é, mas coloque todos os seus sonhos e planos no colo dele, que ele vai te conduzir. Com certeza. João, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade,
Parabéns pela sua história, que você Obrigado. continue impactando e inspirando outras pessoas. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros nossos. Eu que agradeço, com certeza vai E ser. espero que todos os patrocinadores tenham ouvido essa história, sensibilizado pra gente subir 6 montanhas com ele. Isso aí, vamos junto. E quando você fala a questão de visualização, eu me vejo lá. Eu não me vejo nas dificuldades, eu me vejo lá. Você já tá lá. Se eu já tô lá, isso vai acontecer. Com certeza, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, um excelente ano. A gente está começando o podcast com o pé direito e saltando. A gente não vai dar passos, a gente vai saltar com o Saci e aprender com ele a ter abundância em vida. Obrigada. Valeu, até o próximo.